Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar fazendo com vocês essa prova, tá? Para soldado da PM. Já fiz essa primeira questão aqui em short. Se você procurar, pesquisar, você vai achar aqui da questão 22, tá? Para a pintura externa de um prédio foram contratados pintores no regime de trabalho de 6 horas por dia. Sabe-se que 5 desses pintores realizou a pintura em exatamente 10 dias inteiros de trabalho. Se apenas 3 pintores forem contratados no mesmo regime de trabalho, o tempo que levarão para concluir a pintura é de A, 6 dias, B, 16 dias, C, 16 dias mais 2 horas, D, 16 dias mais 4 horas e E, 18 dias mais 4 horas. Acompanhem que a gente vai estar realizando juntos essa, tá? Então vamos lá. Quais são as grandezas presentes nesse enunciado? Então nós temos pintores, nós temos horas e nós temos dias. Então eu vou colocar essas grandezas que foram fornecidas no enunciado pra gente, tá bom? Então pintores, eu tenho horas e eu tenho dias. E a primeira informação que o enunciado dá é que eles trabalham 6 horas por dia. E depois ele já continua falando que são 5 pintores. Então, 5 pintores trabalham 6 horas por dia e para realizar essa tal pintura, eles gastam exatamente 10 dias. E a pergunta é que se diminuísse, se fosse 3 pintores mantendo, o mesmo regime de trabalho, quanto tempo levaria para eles pintarem? Então aqui eu tenho as minhas 3 grandezas e agora eu preciso observá-las. Eu sei que 5 pintores trabalham 6 horas por dia, trabalhando 10 dias, ou seja, eles trabalham 60 horas. Eles trabalham 60 horas para pintar, determinado local. Então isso aqui eu já consigo enxugar. Para isto, pintores, 5 pintores trabalhando 60 horas. Já enxuguei minha questão, tá? Esses dias, então, eu já resolvi. Eu sei que eles vão trabalhar 10 dias para pintar, então 6 vezes 10 vão dar 60 horas. Já enxuguei minha questão e vou resolver aqui agora. Olha, 3 pintores. Agora eu preciso analisar essas grandezas. Pintores, aumentou ou diminuiu? Diminuiu, então eu vou colocar uma setinha para baixo, ok? Então agora vamos observar, quanto menos pintores, mais horas trabalhadas ou menos horas trabalhadas? Mais horas eles vão trabalhar. Então isso aqui, tá vendo uma setinha para baixo e uma setinha para cima, se chama IP. São grandezas inversamente proporcionais. E quando isso acontece, eu resolvo essa minha questão reto. Como assim, Pro? Então eu preciso saber quantas horas 3 pintores vão pintar o meu determinado local. Então eu vou chamar de X aqui, ok? E aí vocês conseguem observar que isso é uma regra de 3? Eu tenho 3 números e eu tenho uma incógnita, um valor desconhecido. Ou seja, é uma regra de 3. Só que a regra de 3, ela não é só diretamente proporcional, ela existe também inversamente proporcional. E quando ela é inversamente proporcional, eu faço meu cálculo reto, eu não faço meu cálculo cruzado, tudo bem? E aí olha só como fica a questão. 3 vezes x, então eu faço reto, 3 vezes x, isso é igual a 60 vezes 5. Muito bem? Continuando a minha equação agora, olha só. 3 vezes x, 60 vezes 5, eu só faço aqui, 6 vezes 5 é 30. E repete esse zero do 60. Esse 3 está multiplicando, ele passa dividindo. Olha só, x é igual a 300 dividido para 3 é 100. Ah, mas assim fica muito difícil. Aqui você já conseguiria pensar, 3 vezes qual valor que dá 300? 3 vezes 100. 3 vezes 100 é 300, tudo bem? Então, eu descobri o que aqui? Eu descobri quantas horas 3 pintores vão precisar trabalhar para entregar esse serviço. Então, eu preciso agora saber quantos dias. Eu sei que em um dia eles trabalham 6 horas, certo?
E esse é o regime deles, ou seja, eles não podem trabalhar nem 5 nem 8. Aqui pelo enunciado falou que eles precisam cumprir 6 horas por dia. Então, já sabendo que 6 vezes 10 dá 60, ou seja, se eles trabalharem 10 dias, eles vão estar cumprindo 60 horas, certo? E se eles trabalharem 20 dias, eles vão estar cumprindo 120 horas, concordam comigo? Tá vendo como ele passou? Não é 10 dias e não é 20 dias, então é um valor aproximado. Então vocês vão pensar aí, qual valor poderia ser? No enunciado, ele dá 6 dias. Aí 6 dias pode ser menor que 10 dias? Não pode ser menor que 10 dias, né? Ele dá 16 dias e ele dá 18 dias, mas a questão aqui enfatiza muito 16 dias, então vamos resolver 16 dias para ver quantas horas ele tem. Então, com 16 dias, ele teria trabalhado 96 horas, ou seja, se ele tem que trabalhar 100 horas, os 3 pintores, para completar o serviço, então seria 16 dias e 4 horas, alternativa D. Dê uma parada no vídeo, porém a Pro já explicou aqui agora, tá bom? Até a próxima. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários.